Fala GV, começando mais um episódio do nosso podcast, aqui direto dos estúdios da AGV em Belo Horizonte. A AGV, você sabe, a melhor proteção veicular do Brasil. E por que é melhor? Porque é feita por pessoas. E eu tenho aqui na minha frente uma dessas pessoas, o Genovese, lá de Poá, São Paulo, e vai contar um pouco da história dele. Genovese, quando e como que entrou a AGV na sua vida? Bom, conheci a AGV sendo motorista de aplicativo. Eu tinha um veículo, quando eu troquei esse veículo por ser o último ano que ele poderia rodar no aplicativo, porque já era um veículo mais antigo, eu comprei um veículo um pouco mais novo e precisava cotar um seguro. Eu já tinha seguro de uma outra empresa, né? E quando eu fui cotar o seguro para esse novo veículo, eu me deparei com um valor absurdo. Falei, cara, não faz sentido. Na época que eu ia ficar 10 mil por ano. Eu falei, cara, um veículo de 30 mil, como que eu pago 10 mil por ano? Eu falei, cara, eu financiei esse carro em 3 anos. Eu vou comprar um carro novo, só com o valor de seguro, não faz sentido, fica muito caro. Então eu falei, pô, preciso encontrar uma solução barata. Na minha cabeça eu juntei um mais um. Eu falei, cara, não é possível que tá todo mundo pagando esse valor. Alguém deve estar pagando mais em conta. Eu falei, só preciso encontrar quem é que vai contar essa notícia pra mim. E aí comecei a perguntar nos grupos, né? A maioria dos motoristas pergunta sempre no grupo e tal. E aí que um rapaz lá ele informou, ele falou, pô, tem um menino que ele vende, uma opção bem em conta e tal. Aí fui me informei com ele. Falei, cara, me explica um pouquinho e tal, é bom, funciona e tal. Ele falou, cara, funciona, tá tudo bem e tal, não sei o quê, tem um contrato, tudo bonitinho. Falei, bacana, nunca tinha escutado falar, mas vamos nessa, vamos conhecer. Isso era acho, o primeiro, segundo ano da GV. Então, me tornei cliente da GV, passado algum tempo que eu estava na empresa, infelizmente tive uma colisão. Tive uma colisão e tal. Cara, os caras arrumou meu carro, tudo certinho, um serviço muito bem prestado. Falei, pô, que legal, funcionou muito bem para mim. E aí, todo mundo, naturalmente, é um bom vendedor, todo mundo se vende. Em algum momento você está vendendo alguma coisa. E aí a galera me perguntava, pô, me fala onde eu consigo trocar um pneu. Pô, tem esse lugar. Pô, me fala onde troca um óleo. Cara, vai nessa oficina, é um preço bom, um preço justo e tal. E aí a galera sempre acabava perguntando, mesma dúvida que eu também tive, outros também acabavam me perguntando, pô, tem alguma opção barata de seguro, uma proteção, alguma coisa? Cara, tem essa empresa aqui funciona muito bem, eu já precisei e funcionou muito bem. Essa primeira colisão que eu tive, eu perguntei para eles, falei, poxa, como que eu faço para poder vender, né? Funcionou tão bem e tal. E aí perguntei pro rapaz que me vendeu, falei, cara, como que eu faço? Consigo vender com você e tal? Ele falou, cara, não dá, é muito difícil, não dá dinheiro e tal. Eu falei, poxa vida, que complicado, né? Eu falei, tá bom, né? E aí ficou aquele sonho adormecido. E aí tudo bem, passou-se um tempo e tal, tive uma nova colisão. E aí, nessa segunda colisão, cara, fluiu também tudo novamente perfeito. Meu carro reparado, tudo bonitinho, tudo certinho e tal. Eu falei, poxa, que legal. E aí, falei, cara, vou perguntar para outra pessoa para ver se é a mesma informação, né? Aí perguntei pro rapaz que estava me atendendo no evento. Na época era o Alexandre. Falei, cara, como que eu faço para vender isso aqui? É difícil? Como que funciona e tal? Ele falou, cara, é super fácil. Falei, pô, um tá me falando que é extremamente difícil, o outro tá falando que é extremamente fácil. Deixa eu criar minha própria conclusão, né? E aí falei, cara, como que faço? Ele falou, ó, você vai chamar essa pessoa aqui e tal, que era um gestor comercial na época. Falou, você vai chamar ele e tal, ele vai passar um treinamento, você vai fazer esse treinamento e tal. Se você passar era uma provinha que você fazia, passou nessa provinha e tal, você fez fazer uma entrevista e tá tudo certo. Tá bom. Fui lá, fiz a prova, estudei rapidinho e tal, aprendi o conhecimento, fiz a prova, tirei uma nota boa, fui lá, fui me encontrar com ele em Campinas para poder conhecer um pouco mais do projeto. Aí me apresentou o projeto e tal, achei que estava bem alinhado com o que eu queria, e aí comecei a vender. Só que assim, eu vendia, mas continuava fazendo o aplicativo. Nesse meio tempo, apareceu um amigo meu, ele estava saindo de uma empresa, uma startup que ele trabalhava, e ele falou, pô, William, eu tô indo para essa outra empresa aqui e tal, queria te levar para trabalhar comigo e tudo mais. Pô, legal, vamos nessa. E era para vender um curso de memorização da Bíblia. Só que eu não sabia vender, não era vendedor e também tinha tanto conhecimento sobre o produto para poder vender. Mas, cara, vou tentar, é um emprego. Precisava, que já estava um pouco cansado de trabalhar no aplicativo e tal. Falei, poxa, queria arrumar uma coisa mais tranquila, mais fixo, mais certo, né? E aí fui trabalhar nessa empresa,
passado algum tempo, a empresa não estava caminhando muito bem, porque era um curso muito caro e tal, não estava tendo uma boa assertividade com o público. E a empresa tinha começado a demitir algumas pessoas. E aí eu falei para ele, pô, cara, paralelo a isso aqui, eu vendo esse produto aqui, eu acho que, cara, seria muito mais fácil vocês tentarem vender do que esse curso. Esse produto aqui, ele é mais necessário para as pessoas. Você está vendendo água para quem tem sede. E aí ele falou, pô, bacana, vamos apresentar. Apresentamos e tal. A galera achou uma ideia genial e tal, não sei o quê. Falou, pô, vamos começar a fazer isso, tal. Passado um mês e pouco, quando eles vieram conhecer a empresa e tal, fizeram o cadastro, tudo certinho, aí eles viraram para mim e falaram, pô, agora seu salário vai ser 5 mil. Falei, pô, bacana, agora fiquei muito bem financeiramente e tal. Fiquei feliz com aquele salário. E aí, passado um mês e pouco, eles falaram, William, obrigado pela ideia, mas nós vamos ter que te demitir porque seu salário é muito alto e não vai ter como a gente pagar. Falei, poxa vida, e agora, o que eu faço? Né? Volto para o aplicativo e tal. Só que quando eu estava vendendo esse curso de memorização da Bíblia e também comecei a vender a Universo AGV nessa empresa, a gente sempre trabalhou muito no digital. Falei, cara, eu acho que eu consigo rodar sozinho. Eu já tenho meu sistema. Aprendi um pouco sobre prospecção digital, aprendi um pouquinho sobre impulsionar anúncio e tudo mais. Falei, cara, vou tentar fazer sozinho. E aí, eu e meu irmão começamos a vender sozinho ali, nós dois. Vendia todo dia ali, fazia nossa prospecção, fazia nossas vendas, fazia nossos fechamentos. E foi evoluindo, foi crescendo, até o momento que a gente começou a ter uma trajetória bem assertiva dentro da empresa, alguns reconhecimentos, algumas premiações. Cara, muito legal a história. Então, assim, você começou como cliente, então, assim, ninguém melhor que você, que teve a experiência, né, de precisou. A gente sempre faz a proteção para não usar, né? E você precisou e foi tudo muito assertivo, né? Como é que foi, assim, efetivamente, lá no dia do processo? Liguei, bati o carro e tal. Como é que foi isso? Cara, foi assustador, porque eu estava trabalhando num bairro em São Paulo, no Itaim Bibi, e o semáforo, para mim, ele estava desligado, e o outro, onde cruzava, para onde eu iria, o outro lado da outra pista. Sim, no cruzamento. O cruzamento. Uhum. O cruzamento estava no vermelho e o meu estava desligado. Eu falei, poxa, então provavelmente dá para mim ir. E quando eu fui, abriu. E aí o ônibus pegou minha traseira e eu rodei na pista. Então foi um acidente bem traumático para mim, porque eu nunca tinha sofrido nenhum acidente. E na hora eu fiquei bem assustado e tal. Aí eu acabei nem ligando nada e tal, só que peguei o para-choque ali que caiu, coloquei dentro do carro e consegui seguir a viagem. Porque na hora eu estava tão assustado, era de madrugada, eu não sabia nem nem lembrava que tinha proteção nem nada. Aí no dia seguinte eu falei, poxa, eu tenho, deixa eu ligar para ver. Aí liguei e tal, aí me atenderam. Falou, você vai precisar fazer o boletim de ocorrência e tal. Fiz os procedimentos, cara, meu processo fluiu certinho. Levei para uma oficina, o rapaz da oficina na época era o Edson, me deu um atendimento perfeito e tal. Deu até algumas cortesias no meu carro e tudo mais, que não tinha correlação com a colisão, mas para poder ficar esteticamente mais bonito e tal. Então foi um atendimento assim 100%, sabe? Legal. E como é que foi esse processo de passar de vendedor para o cargo de gestão, né? Que é uma estrada, né? Sim. Então, quando eu comecei na Universo, eu e meu irmão, a gente começou junto e a gente começou já vendendo em alta performance. Então, eu lembro que no primeiro mês a gente já conseguiu fazer 18 vendas, aí no segundo mês já foi 20 e poucas. Então, assim, já começamos numa performance para os padrões antigos, bem interessante. Hoje não, hoje em dia a galera já vende muito mais e tal, mas antigamente era um pouco mais escasso. E aí, então eu e meu irmão já começamos muito bem, né? Aí a gente começou. Você começa a vender, começa a dar certo, as pessoas automaticamente começam a querer entender um pouco mais sobre o projeto, querer entender um pouquinho mais sobre como funciona, como faz para poder participar. E a gente sempre foi muito claro a gente sempre teve muito claro na nossa vida que, cara, isso aqui não é uma coisa que é só para mim.
Se eu posso mudar a vida de outras pessoas, por que que eu vou segurar a notícia? Por que que eu vou esconder a notícia? Não, cara. A mesma premissa do Rodrigo é a nossa. Cara, vamos dividir bolo. Todo mundo pode comer esse bolo e tá tudo certo, tá tudo bacana. Então, sempre vinha um ou outro. Poxa, como que eu faço para vender? Cara, vem aqui, vamos fazer um treinamento, vem conhecer o produto e tal. Isso aqui. E aí foi ficando. Foi ficando pessoas. Chegou um momento que a gente já tava com uma equipe legal, na base de outro gestor. E aí ele mesmo falou, pô, cara, acho que você deveria montar sua regional e fazer essa gestão, né? E aí, feita essa gestão, a gente começou a continuar fazendo um trabalho e começou a aparecer outros gestores. E hoje, então, eu sou macro gestor da Universo e a gente tem alguns gestores que trabalham com a gente. Então, tem algumas regionais espalhadas pelo Brasilzão. Legal demais. Um dos gargalos que existe, né, na proteção veicular é isso de, às vezes, a pessoa vai lá, paga um mês só, vou querer a proteção só esse mês, e depois some. Como é que é feito o seu trabalho de retenção? Cara, hoje, o nosso trabalho de retenção, isso eu já até conversei com algumas pessoas de dados aqui da empresa, nossa retenção é uma das melhores que tem. Por quê? Só para você ter ideia, só em administrativo eu tenho 12. Tenho 12 funcionários administrativos para poder cuidar dessa parte. Então, assim, por exemplo, a minha cobrança ela é totalmente manual, não é disparo. Então, o meu cliente, quando ele vai quando ele chama alguém, é uma pessoa que está ali do outro lado da linha. Então, é totalmente um serviço humanizado. Então, a pessoa ela manda o boleto, às vezes o cliente fala, poxa, eu não vou conseguir pagar agora, estou sem dinheiro, consigo pagar só tal data, que já coloca numa planilha para poder lembrar naquela data, de chamar aquela pessoa. Então, cada escritório meu tem normalmente 1 ou 2 administrativos no mínimo. Tem escritório que tem até mais. Mas, no mínimo, tem 1 ou 2 administrativos, um para fazer reintegração, ou seja, o cliente que ele ficou por algum problema financeiro que ele teve ou algum infortuito que aconteceu na vida dele ali por algum momento e ele ficou sem. Então tem uma pessoa ali, normalmente tem administrativo para reintegrar, tem outros administrativos somente para cobrança. Então, lógico que a Universo já faz a cobrança naturalmente, mas a gente gosta de ter esse contato próximo do cliente. Não só pela retenção dele, mas porque a gente sempre entendeu que um cliente ativo, ele é um cliente que vai te indicar. Então, é interessante manter esse cliente ativo, é interessante manter esse cliente na base, é interessante manter esse cliente com contato vivo, é interessante manter esse cliente ali de uma forma assertiva. E não só ele ali pagando boleto, porque eu acho que o cliente, quando ele só está pagando boleto, se ele não utiliza nunca, ele acaba perdendo o senso de urgência que aquilo tem. E lógico que a gente não quer que ele utilize, porque pode ser um processo traumático para ele, né? Às vezes a pessoa pode perder o patrimônio, às vezes a pessoa pode se frustrar com alguma coisa, então a gente não quer isso. Mas então, como que a gente trabalha isso? De uma forma onde a gente mantém um cliente ativo, faz campanhas, faz sempre alguma coisa atrativa para aquele cliente, para que ele entenda que ele está ali, não é só... Ele não comprou só a proteção, ele comprou todo o nosso cuidado, o nosso apreço pelo patrimônio dele. Sempre quando eu vou treinar vendedores, eu falo, cara, às vezes aquela pessoa está depositando na sua confiança o patrimônio mais caro que ele tem, monetário. Às vezes ele trabalhou uma vida inteira para poder ter aquilo. Não importa o valor, se para você é pouco, para ele aquilo é o maior que ele tem. Então, por responsabilidade, você tem que cuidar daquilo. Então, se todo mundo tiver esse cuidado, esse zelo pelo patrimônio alheio, acho que tudo flui muito mais assertivo, sabe? Legal demais esse cuidado, né? Esse carinho. Acho que na verdade é assim, é um princípio da vida, né? Cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado, né? Queria saber de você, nesse processo todo aí de cuidar com o cliente, alguma história que você surpreendeu o cliente, que ele não imaginava que ia ser dessa forma esse atendimento, né? Em outros lugares eu nunca tive uma experiência tão boa e que foi diferente no Universo AGV. Olha, eu tenho algumas, inclusive tem até vídeo no meu Instagram desse cliente, o Everson. A história dele foi bem peculiar porque, assim, eu lembro que ele comprou o carro e aí ele me mandou mensagem, ele falou, William, preciso proteger meu carro hoje e tal, já tô saindo aqui da concessionária e tal. Eu falei, pô, vamos proteger e tal. Aí daqui a pouco ele me mandou mensagem e falou, pô, William, cara, não vai dar pra eu fazer agora,
porque é rodízio. E se eu sair agora e tal, aí eu falei, cara, e à noite não dá pra fazer vistoria, né? Porque por conta das imagens e tudo mais, então vamos deixar pra fazer amanhã bem cedo? Ele falou, claro. E aí eu fui, me desloquei até a casa dele, que eu meio que não quis esse processo de vistoria online e tal, você tinha que... Ou você ir até o cliente ou mandar um vistoriador. Eu sempre prezava muito por ter esse contato humano, então eu falei, cara, vamos lá, vou aí na sua casa e tal. Fui na casa dele, aí fiz o processo da vistoria, tudo certinho, assinatura de contrato com ele ali e tal. Aí ele, pô, me ajuda a fazer o cadastro aqui no aplicativo. Eu ajudei ele, era um cara um pouco mais senhor, assim, não tinha tanto contato com... Eu fui, ajudei ele com tudo ali e tal, não sei o que, beleza, passou. Aí no final do dia, ativou o veículo dele, tudo certinho, tudo bonitinho. No dia seguinte, ele me liga, ele fala, William, cara, bati o carro. Eu falei, mas como assim? Cara, o cara bateu no meu carro e saiu fora. O carro dele não tinha placa, não tinha nada, falou que não tem dinheiro, não vai me ajudar com nada e que eu vou ter que me virar. Eu falei, puxa, cara, que complicado, né, essa situação. Ele falou, cara, eu tava dando uma volta aqui para poder testar o carro, e eu fui ver para poder colocar um som no carro e tal, um insufilme, para mim esperar o cadastro ativar para me poder rodar e acontece uma coisa dessa e tal. Eu falei, poxa, que chato, cara. Mas vamos assim, vamos fazer o seguinte, seu carro já tá ativo, então você tem a cobertura da GV. Lógico, você vai precisar disponibilizar da franquia, do valor da participação e tá tudo certo. Vão arrumar o seu carro tudo certinho. Ele, sério? Já posso utilizar? Eu falei, cara, pode, já tá ativo no sistema, não tem problema algum. E aí ele foi, levou, aí eu falei, cara, só que assim, faz um orçamento por fora, para às vezes não compensa fazer por fora e tal, né? Eu sempre falo que a gente precisa instruir o cliente muito bem, né? Se a gente entender do contrato, entender dos processos, tudo se torna muito mais fácil. E aí falei para ele, cara, faz um orçamento. E cara, fui fazer um orçamento, ficou muito caro. Eu falei, poxa, então realmente é melhor você acionar a participação. Ele falou, tranquilo, então vamos fazer isso. Aí foi, fez todo o processo, cara, correu assim, perfeito, tudo bonitinho. A GV tem, tendo toda a documentação correta, se a pessoa se atentar aos processos, cara, é sempre o prazo é muito bem feito, né? E aí ele levou numa oficina, essa oficina é de uma pessoa que eu indiquei para a GV, então é um cara que é muito parceiro, então até um abraço pro Guga, da El Shaddai, um cara fantástico, um dia que você tiver também a oportunidade, quiser conversar com ele, é um cara maravilhoso. E aí ele levou pra oficina, cara, o processo correu tudo bonitinho e tal, não sei o quê. Aí quando ele foi retirar o carro, eu fui lá. Aí fui lá com ele pra retirar o carro e tal. Aí eu falei pra ele, pô, se não for te atrapalhar, será que você consegue gravar um vídeo e tal do seu depoimento? Porque foi muito legal, né? Uma situação atípica e talvez outras pessoas passe por essa situação e precise também. Então, você estaria ajudando as pessoas de alguma forma e também estaria me ajudando, gravando esse depoimento. Ele falou, não, claro, vamos fazer agora e tal. E aí ele grava o vídeo falando que ele está muito satisfeito, que ele está muito feliz, que tudo fluiu muito bem e tal. Além disso, a gente teve muitos outros casos, né? Clientes que foram roubados, furtados e tudo mais, que processo. Mas esse foi um processo que me marcou muito, porque era bem no meu início ali, tá? Então tava com aquela pressão ali, mas fluiu tudo muito bacana. Nossa, muito legal. E o foco no cliente, né? Quer dizer, a mesma experiência que você teve, o cliente teve e, consequentemente, acaba trazendo mais pessoas para dentro da empresa, né? Acho que proporcionar isso para o seu cliente, a excelência, não tem preço. A partir do momento que você se propõe a fornecer excelência, cara, você nunca vai falhar. Olhando assim para a sua trajetória de vida, o que você se orgulha assim? Cara, acho que a coisa que mais me orgulha na minha trajetória profissional dentro da empresa é as pessoas que caminham comigo. Ver tantas pessoas mudando de vida, sabe? Conseguindo realizar sonhos que às vezes era pequeno. Eu tenho um funcionário, inclusive uma que tá aqui do nosso lado, o sonho dela era criar uma habilitação. Hoje tem carro próprio. Tem funcionário que às vezes o sonho era poder colocar um filho numa escola particular. Hoje tem uma mega estrutura, tem escritório próprio, tem tudo. Então assim, ter pessoas caminhando com você e mudando de fato a vida delas, acho que isso não tem preço, porque transsegue a sua... Porque assim, o esforço é deles, mas saber que você pode contribuir com alguma coisa para aquilo acontecer, não tem preço. Você se sente valorizado dentro da empresa? Muito. Nossa, demais.
muito valorizado, muito respeitado, muito admirado. Prova disso, as premiações que a gente já ganhou, já participamos de muitas coisas aqui dentro. E Rodrigo, Flávia, toda a diretoria, o pessoal do marketing, são pessoas assim, fantásticas, sempre cuidou muito bem da gente, em todos os processos. Se a gente fosse falar assim de sonhos, quais são seus sonhos, os planos para frente, para o futuro? Cara, profissionalmente acho que ter mais estados sobre a minha gestão, poder cada vez mais crescer dentro da empresa, poder cada vez galgar mais placas ativas e impactar a vida de mais pessoas. E sonho pessoal, ver minha família bem, meus filhos crescendo, felizes e prosperando também. Você teve filho, né, recentemente. Como é que foi essa experiência? Como está sendo? Minha princesa, Maria Eduarda. Cara, fantástico. Acho que era o maior sonho da minha vida e graças a Deus foi realizado numa fase muito boa. Acho que ter filho é uma responsabilidade muito grande e ter filho quando você está melhor estruturado, melhor organizado é legal porque a paternidade e a maternidade não se torna um fardo, se torna um prazer. Então é muito legal isso. Você falou que tem um pensamento de fazer expansão, né? Mas hoje você está em que locais do Brasil? Eu tô em São Paulo, tem bastante escritórios, né? A gente tem escritório em Poá, que é a unidade em que eu fico, Itaquá, Suzano, Mogi, Campinas, Piracicaba, Hortolândia, Paulínia. Aí fora do estado a gente tem Joinville, Jaraguá do Sul. E lá em Poá, como é que é o ambiente de trabalho? Cara, é maravilhoso. A gente tem, pra você ter ideia, nosso escritório tem piscina. Ou tem uma vaga lá? Tem bastante. Todo mundo que quiser trabalhar com a gente é sempre muito bem-vindo. É igual coração de mãe. Então, assim, é um escritório onde, quando eu comecei, eu pensei, né? No começo do nosso bate-papo, eu contei que eu trabalhei para uma galera que veio de startup. E essa galera de startup é um ritmo meio maluco e tal, né? E aí a gente conversava muito e eu falava, cara, eu pensou um dia que eu tiver um escritório com piscina, que tiver um escritório com churrasqueira, que tiver um escritório com toda a estrutura. Porque eu falo, cara, a coisa mais importante para mim é o meu funcionário levantar todo dia para ir trabalhar e ele não pensar que é um fardo. Ele ir com prazer de fazer aquilo. E eu sinto que hoje é o que acontece. A galera tem horário para sair e a galera fica lá, porque tipo, não se torna cansativo. A galera tá ali, tá com prazer e sabe que quanto mais eles entregarem, mais valorizados eles são e tá tudo certo, sabe que é meritocrático. É um ambiente meritocrático e prazeroso. Então, para mim isso é fantástico. Você tem um sonho de ser dos maiores do Brasil? Já tá lá, tá perto. Eu sempre brinco com o Brito e com o Vang que se eles não se cuidar, logo logo eu passo. Eu quero ser o maior. Eu já falei isso algumas vezes, eu só paro o dia que eu for o maior. Manda um recado para eles aí. Vang e Britão, se aguarda que eu tô chegando, vocês sabem disso. Já falei, se vocês parar para descansar, se piscar, eu passo. Legal demais. Queria agradecer a sua presença aqui, suas histórias, né? Tudo muito, muito enriquecedor. E você contar a experiência que você teve enquanto cliente, né? Como vendedor e agora como gestor e galgando aí lugares mais altos sempre, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tamo junto sempre.